Fala, minha turma maravilhosa, beleza? Seja bem-vindo a mais uma aula de matemática comigo, professor Thiago Araújo, teu professor de matemática. Turma, olha só, no segundo ano você tem contato aí com um negócio chamado análise combinatória, que costuma ser o terror dos alunos aí, na verdade é o terror geral, né? A análise combinatória, até me arrupiei todinho aqui. Por que que a gente fala isso? A análise combinatória tem uma gama, né, assim, uma quantidade absurda de possibilidades de questões. O conteúdo ele é pequeno, mas a variedade de questões é muito grande. E aí, seguindo nessa linha de análise combinatória, a gente passou aí por probabilidade, e aí você chega aí em binômio de Newton, que é a nossa aula de hoje. E a gente vai falar sobre conceito, definição e triângulo de Pascal. Então, na verdade, essa aula de hoje ela é uma aula introdutória a binômio de Newton, para você ter uma noção daquilo que realmente é binômio de Newton. E a gente vai começar por aqui, ó. Você vai pegar esse termo, esse binômio, A mais B elevado a N. Tiago, já vi isso em algum lugar, eu tenho certeza que você já viu. Lembra quando você estudou produtos notáveis? Por exemplo, A mais B ao quadrado? Está bem aqui, ó. Como é que você chamava lá? Você chamava de quadrado da soma de dois termos. Turma, quando eu elevo esse binômio a 0, esse binômio a 1, a 2, a 3, até agora você sabe resolver, porque você utiliza os produtos notáveis. E tem como você conseguir avançar, mas de um jeito muito trabalhoso. E o binômio de Newton vai vir te permitir você calcular, por exemplo, A mais B elevado a 10, coisa que a gente não sabe até agora. Tiago, como é que eu conseguiria fazer agora? Ora, você pegaria, por exemplo, A mais B ao cubo, que eu vou já colocar para você lembrar como é que funciona, e aí você ia ter que multiplicar por A mais B, vezes A mais B, vezes A mais B, 7 vezes, até completar a potência aqui, ó, o expoente 10. Daria um trabalho absurdo. E o binômio de Newton vem te ajudar a resolver esse tipo de problema. Mas vamos começar aqui, só para a gente poder ir se ambientando aqui na aula. Primeiro, turma, eu tenho esse binômio elevado a n. Se esse n for 0, e aí você vai logo dizer, Tiago, todo número elevado a 0 é igual a 0, né? Todo número diferente de 0 elevado a 0 é igual a 0, não, igual a 1. Não fale isso, professor. Pronto. Elevou a 0 é igual a 1. Não tem o que fazer. Se o n for 1, A mais B elevado a 1. Tiago, eu sei que todo número elevado a 1 aí, diferente de 0 elevado a 1, vai dar o próprio termo. Então, isso aqui vai ficar o quê? A mais B. Agora, se esse n for 2, A mais B ao quadrado, quadrado da soma de dois termos. Tiago, eu já sei decoradinho. Olha aí, ó. A ao quadrado mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, 2A vezes B, mais o quadrado do segundo, B ao quadrado. Isso eu já sei decorado. Tiago, se o expoente aqui for 3, se esse n for 3, vai ficar A mais B ao cubo. Isso é o cubo da soma de dois termos. Ora, isso aqui você também tem que saber já memorizado. É o cubo do primeiro, mais 3 vezes o primeiro, o quadrado do primeiro, vezes o segundo, mais 3 vezes o primeiro, vezes o quadrado do segundo, mais o cubo do segundo. Então, a diferença é que você multiplica por 3, não por 2, como aqui, e aqui você tem elementos elevados ao cubo. Isso aqui você já tem que saber memorizado. Tudo bem? Beleza. Tiago, se eu quisesse saber, por exemplo, A mais B elevado à quarta, eu quisesse continuar, eu não tenho o que fazer, eu vou continuar. Bastaria você pegar isso aqui e multiplicar por A mais B. Só que dá um trabalho muito grande. E esse trabalho, binômio de Newton vai resolver. Mas, enquanto a gente não chega lá, vamos devagarinho. Primeira coisa que você vai ter que aprender são coeficientes binomiais. Então, observa que eu vou te mostrar agora a primeira definição. E outra coisa, turma, é definição. Você vai seguir. Aqui não tem muito o que se questionar. Ah, mas por que não? É definição. Foi definido assim, é assim que a gente vai aplicar. Tá? É uma definição. O que os coeficientes binomiais são? Ora, primeira coisa, eu preciso de dois números, n e p, que pertencem aos números naturais, ao conjunto dos números naturais. Então, eu só vou trabalhar com coeficientes binomiais quando eu tenho o quê? Números naturais envolvidos. Perfeito. Outra coisa, esse n, ele tem que ser maior ou igual ao p.
esse número tem que ser maior ou igual a esse. Ou seja, o primeiro número tem que ser sempre maior ou igual ao segundo. Jamais ele vai ser menor. Pronto, definição, vamos só obedecer. Como é que funcionam os coeficientes binomiais? Como é que é isso? Vai ser dado dessa forma, ó. N para B aqui, ó, N para P. E aí eu tenho aqui o binômio, N sobre P. A gente vai ter, como eu vou resolver isso? N fatorial vai ser igual a P fatorial vezes N menos P fatorial. E aí você pode estar se perguntando, Thiago, mas eu já vi isso antes. Eu já vi isso aqui, ó, esse coeficiente binomial, eu já vi isso em algum lugar. Você não está enganado. O que é isso aqui? É a combinação de N elementos tomada P. Beleza? Então, na verdade, o coeficiente binomial é uma combinação. É a mesma formulazinha da combinação. Então, como é que eu resolvo um coeficiente binomial? Eu pego esse primeiro termo, que eu chamo de numerador. Lembra lá da fração? Ó? Eu chamo de numerador. Esse segundo eu chamo de denominador. Eu pego o numerador, faço o fatorial dele e divido por... Pego o denominador fatorial vezes o numerador menos o denominador fatorial. Resumindo, numerador fatorial, denominador fatorial. E aí você pega a subtração entre eles, fatorial. Resolve que fica tranquilo, tá? Beleza. Bora pegar aqui um exemplo. Eu quero resolver esse coeficiente binomial aqui, ó. Eu tenho o numerador sendo 5 e o denominador sendo 7. Ora, a formulinha diz o seguinte, que esse numerador vai ficar o quê? Aqui em cima, fatorial, sobre o denominador, que é 7 fatorial, multiplicado pela diferença entre eles. Né? Então, observa o seguinte, que, na verdade, eu preciso só dar uma invertida aqui, se eu só mudar aqui, ó, eu tenho aqui 7 sobre 5. Lembrando o seguinte, a definição ela é clara, né? N tem que ser maior ou igual a P. Eu inverti aqui as bolas. Então, bora lá. Ó. Então, a gente vai ter aqui o seguinte, ó, 7 fatorial sobre 5 fatorial. Então, observa a importância da definição. Se a definição está falando que o N tem que ser maior ou igual a P, eu não posso botar o N sendo 5 de jeito nenhum, tá? Então, cuidado com isso. E aí, 7 menos 5 fatorial. Só para você entender bem a fórmula. Quem é esse cara aqui, ó? Quem é esse cara? É o N. Quem é esse cara? É o P. O que fala a definição? Está aqui, ó. Que eu preciso fazer o quê? N fatorial sobre P fatorial multiplicado por N menos P fatorial. Então, o que a gente faz aqui? Só substitui os valores na definição. E aí fica fácil, né? Fica 7 fatorial. Você já sabe lá da análise combinatória, dos fatoriais, você sabe que se aqui embaixo tem 5, você vai fazer 6 vezes 5 fatorial. Sobre 5 fatorial vezes 7 menos 5 dá 2 fatorial. Beleza. E aí você lembra também que você vai no fatorial para você cancelar. Então, você vai cancelar esse cara com esse. E aí fica fácil, né? Eu sei também que 2 fatorial é 2. E se eu cancelar o 2 com 6, aqui fica 3. E aí o que vai acontecer? 3, 7 vezes 3 dá quanto? 21. Perfeito? Então, agora sim, tudo tranquilo. Ó. Muito cuidado, só reforçando. A gente tinha 5 sobre 7. Só que isso é um perigo, porque eu preciso ter o N maior ou igual a P. E aí eu pego 7 fatorial, que é o N fatorial, olha a definição, vezes, dividido por P fatorial, igual a N menos P. Então, 7 fatorial, turma, é 7 vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Só que eu só vou até o 5, porque aqui embaixo tem 5. Tudo bem? Aqui, 7 menos 5 dá 2. Perfeito, 2 fatorial. Só que 2 fatorial é o próprio 2. Cancela 5 com 5. Divido 6 por 2 dá 3. 7 vezes 3, 21. Beleza? Pronto. Isso aqui é o nosso coeficiente binomial. É assim que a gente vai resolver a partir de agora, toda vez que aparecer, por exemplo, ó, coeficientes binomiais. Tranquilo? Agora tem alguns casos particulares. Turma, lembrando que aqui em cima é N, aqui embaixo é P. Olha o que está acontecendo. P igual a 0. Turma, se esse P for igual a 0, olha o que vai acontecer. Aqui na formulinha, vamos trocar aqui de lugar. Aqui na formulinha, se o P for igual a 0, aqui vai ser 0 fatorial, vai dar 1. E aqui vai ser N menos P, vai dar N. E eu vou dividir N por N. Ou seja, se eu divido o número por ele mesmo, sempre que o P for igual a 0, ó, o resultado é igual a 1.
Então, sempre que o P for igual a zero, o resultado do coeficiente binomial vai ser o quê? Igual a 1. O mesmo vai acontecer aqui, ó. Sempre, lembra aqui, ó, eu tenho N e eu tenho P. Se o N for igual ao P, o resultado sempre vai dar 1. Beleza? O resultado sempre vai dar 1. Vamos pensar um pouco aqui, ó. Vamos pegar bem aqui, ó. Se eu pegar aqui, ó, se o N for igual ao P, vamos supor, 6 menos 6 dá o quê? 0. E aí 0 fatorial é 1. Aqui seria 6, seria 6. 6 dividido por 6 dá o quê? 1. Então, sempre que esses dois, que o NP for igual, o resultado é igual a 1. Vai gravando isso, porque a gente não vai perder tempo. Só para você ter noção. Quando o P for igual a 0, o resultado é igual a 1. Quando o N e o P for iguais, o resultado é igual a 1. Olha aqui no triângulo de Pascal, que a gente vai já falar. São iguais, o resultado é o quê? 1. Aqui embaixo é 0, o resultado é o quê? 1. Aqui é 0, o resultado é o quê? 1. Aqui são iguais, o resultado é o quê? 1. Aqui são iguais, o resultado é o quê? 1. Ou seja, muitos eu não vou precisar calcular, porque são consequências da definição, casos particulares, tá? E por último, eu tenho aqui, ó, N aqui é o P, quando o P for igual a 1. Quando o P for igual a 1, que é este caso aqui, ó, o resultado vai ser o próprio N, tá? O resultado vai ser o próprio N. Então, grava isso, ó. Se o P for igual a 1, o resultado é o próprio N. Olha aqui no triângulo, por exemplo. N é igual a 2, o P é 1. Quanto é esse coeficiente binomial aqui? Quanto é que dá isso aqui? Se o P é igual a 1, isso aqui vai dar o quê? 2. Então, grava esses casos particulares para a gente não precisar perder tempo, tudo bem? Beleza, então vamos lá, caminhando para a gente chegar no triângulo Pascal. Existem binomiais complementares. Quando é que dois coeficientes binomiais, vão ser complementares? Quando eu tiver eles dois, eles vão ser complementares quando P mais Q for igual a N. Tiago, não entendi. Observa que eu tenho NP e NQ. Se esses dois caras somados der o valor de N, isso quer dizer o quê? Que esses binomiais são complementares. E olha só, será que esses dois são complementares? Vamos ver. Vou pegar aqui, ó, esse cara, que é o P, vou pegar esse, o Q, e vou somar. Na hora que eu fizer isso, ó, bora lá, ó, 3 mais 4, isso deu o quê? 7. Olha aqui, ó, esse cara é o P, esse é o Q, e esse 7 é quem? O N. Então, esses dois binomiais são o quê? Complementares. E aí vem uma observação. Dois binomiais complementares são iguais, ó. Iguais, iguais. Bora ver se eu acho algum aqui. Por exemplo, aqui, ó, no triângulo de Pascal. Você tem aqui, ó, 3, né? 1 e 2. Se eu somar 1 mais 2, dá o quê? 3. Ou seja, esses binomiais são complementares. Se eles são complementares, logo eles são o quê? Iguais. Olha a importância de você entender os casos particulares e a binomial e o binomial complementar. Beleza? E aí, para finalizar, turma, lembrando que tudo está girando em torno desta definição aqui, ó. Desta definição. Tudo gira em torno disso. A gente vai chegar no triângulo de Pascal. Pascal aí tem o triângulozinho onde ele organizou de forma que fica fácil você determinar o resultado desses binomiais. De que forma? Olha só. Esse aqui é o que eu chamo de triângulo de Pascal. Aqui eu tenho, que a gente chama de linha 0. Aqui é a linha 1. Aqui é a linha 2. Aqui é a linha 3. Aqui é a linha K. Ou seja, o numerador indica a linha. O denominador indica o quê? A coluna. Então, eu tenho a coluna 0, a coluna 1, a coluna 2. Eu tenho a linha 0, a linha 1, a linha 2, a linha 3 e assim sucessivamente. Esses binomiais, eles são fáceis de calcular e você seguindo o padrão e as propriedades, você vai ter vários resultados já pré-calculados para você não perder tempo. Quer ver? Vamos fazer juntos aqui, ó. Ora, se N e P são iguais, o resultado é o quê? 1. Eu já tenho 1 aqui, ó. Vamos fazer aqui devagarinho.
Se o P é 0, se o P é 0, o resultado é o quê? 1. Então, aqui ó, é 1 também. Bora lá. 1 e 1 é igual. Então, o resultado é o quê? 1 também. Então, observa que eu estou resolvendo esses carinhas aqui. Olha só. Aqui é 0. Então, aqui é o quê? 1. Aqui ó, é 2 e 1. Quando o P é 1, o resultado é o quê? O N. Então, se esse cara aqui é 1, esse resultado vai ser quem? 2. Aqui é igual, fica o quê? 1. Beleza. Então, observa que eu estou calculando bonitinho, certinho, utilizando as definições. Aqui, ó, 3 e 0. Se aqui é 0, aqui vai ter que dar 1. 3 e 1. Se aqui é 3 e aqui é 1, o resultado fica esse cara aqui de cima. Ó. Sempre que o P for 1, o resultado é o N. Então, aqui é 3. Olha que legal. Turma, se eu somar 1 mais 2, dá o quê? 3. Isso quer dizer que dois caras são o quê? Complementares. E se eles são complementares, são iguais. Logo, se isso aqui é 3, isso aqui é quanto? 3 também. E esse aqui são iguais, aqui dá 1. Então, você percebe que no triângulo de Pascal, você consegue ter resultados para vários binomiais sem precisar fazer muita conta. E aí vai entrar algumas propriedades. Lembrando que eu tenho aqui ó, a linha 0. Aqui eu tenho a linha 1. Aqui eu tenho a linha 2. Aqui eu tenho a linha 3. E aí eu teria a linha 4 e assim sucessivamente. Primeira coisinha que a gente pode destacar aqui, ó. Primeiro, existe uma propriedade que fala o seguinte, que se você somar esses valores aqui, ó, se você somar, vou deixar essa por último, vamos deixar por último. Tem uma outra propriedade, que também é legal, que mostra o seguinte, ó, aqui no triângulo Pascal funciona assim, ó. Se eu pegar esse cara, somar com esse aqui, ó, o resultado dá esse. Cara, que encabuloso, ó. 1 mais 1 dá o quê? 2. Olha agora, 2 mais 1 dá o quê? 3. Ou seja, se você pegar o cara, somar com o do lado, o resultado está embaixo. Com base nessa propriedade, vamos começar aqui. Ó. Aqui seria 4 e 0. Então, aqui é sempre 1. Uma característica importante do triângulo de Pascal é que a primeira coluna toda é igual a 1. Na verdade, as extremidades são iguais a 1, sempre. Tá? Por quê? Ou aqui é 0, ou eles são iguais. Logo, sempre vai dar 1 nas extremidades. Beleza. Utilizando essa propriedade aqui, ó, quem vai ser esse cara aqui? Ó? 1 mais 3 aqui vai ser o quê? 4. 3 mais 3, 6. 3 mais 1, 4. O último tem que ser 1. Ah, Thiago, então quer dizer que o próximo, se eu quiser fazer, seria assim. O primeiro é sempre 1. Aí seria 1 mais 4, 5. 4, 10, 6, 10. 4 mais 1, 5. E o último 1. E aí você vai montando, 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 e tendo o resultado de vários binomiais sem precisar calcular nenhum e sem precisar utilizar essa fórmula aqui. Então, o triângulo de Pascal ajuda bastante. Outra propriedade importante também do triângulo de Pascal é o seguinte, ó. Ele fala que termos equidistantes são sempre iguais. O que ele quer dizer com isso? Ó? O primeiro, ele é igual ao último. Ó. O segundo, ele é igual a esse cara aqui, ó, ao penúltimo. Isso vai funcionar sempre. Ó. O primeiro é igual ao último. O segundo é igual ao penúltimo. Sempre, sempre, sempre. Essa é uma outra propriedade. E para finalizar de propriedades aqui, no triângulo de Pascal, tem uma interessante. Ele fala o seguinte, ó, que se você quiser calcular a soma de uma linha do triângulo de Pascal, basta você fazer o seguinte, ó. Essa primeira linha aqui, ó, qual seria a soma dela? Basta você pegar 2 e elevar o quê? A linha, a 0. 2 elevado a 0 dá o quê? 1. Aqui, 2 elevado, qual é a linha, né? 1. 2 elevado a 1 dá 2. Vamos ver se está dando certo. Aqui só tem o número 1. Então, a soma tem que dar 1. Aqui é 1 mais 1. A soma dá o quê? 2. Ah, Thiago, então eu sei que se eu quiser somar os caras aqui, aqui é a linha 2, seria 2 ao quadrado. Isso aqui dá 4. Vamos ver se vai dar certo. 1 mais 2, 3, mais 1, 4. Dá certo também. Vai funcionar do mesmo jeito. Vamos testar aqui, ó. 1 mais 3, 4. 4 mais 3, 7, mais 1, 8. Como é a terceira linha, é 2 elevado ao cubo, que dá o quê? 8. E assim sucessivamente, tá? Então, turma, basicamente, para a gente introduzir
a parte de binômios de Newton é isso, você precisa saber essas definições de coeficiente binomial, casos particulares, binomiais complementares e triângulo de Pascal. O triângulo de Pascal é bastante divertido para você ficar testando e construindo ele várias vezes, beleza? Então valeu, galera, até a próxima aula, um forte abraço, tamo junto, fui!